Nesse vídeo nós vamos explorar como é o acesso do agente na plataforma de Vox Implant. Então, basicamente, nós vamos verificar como realizar o convite para que esse agente configure a conta na plataforma e também como ele realiza o acesso e todas as configurações para receber e realizar chamadas. Então, basicamente, na conta do proprietário, a gente vem na parte de configurações, Contact Center, usuários e vamos agregar um novo usuário. Aqui na parte de invitação, vamos entrar com um e-mail, vou digitar um e-mail de testes aqui. Então, o usuário vai receber um e-mail desse na caixa de e-mail dele e tem que fazer o clique aqui em Unite. Basicamente, precisa preencher os nome e sobrenome e criar uma senha respeitando aqui as diretrizes para ter uma senha forte. Aceitar aqui os termos e iniciar. Vou aceitar também os cookies. O agente precisa dar permissão para o microfone para poder realizar as ligações. E aqui já estamos na tela do agente. Então vamos explorar um pouco dos menus e das opções. Basicamente, os agentes só conseguem ver as tarefas que estão aqui na esquerda, que estão assignadas para ele. O supervisor consegue ver as tarefas que estão sem assignar e consegue assignar manualmente para os agentes. Os agentes aqui no menu superior conseguem ver os estados, trocar esses estados. Então, para receber uma ligação, ele precisa colocar no estado ready. Se ele não quer receber ligações, ele coloca no estado DND. Esses estados são customizáveis e o dono da conta, o gerente, o supervisor, conseguem alterar esses estados ou adicionar mais estados. Ele também tem um chat interno, onde ele consegue conversar com os outros usuários da plataforma. Tem o soft phone, onde ele consegue ver aqui as outras colas, os outros usuários, as extensões remotas que estão conectadas com a plataforma. Na segunda opção, ele tem o soft phone para digitar o número e fazer uma ligação de saída. E também tem todo o histórico de ligações. Como é uma conta nova, não tem nenhum histórico aqui. Na próxima opção, a gente tem algumas partes de documentação, tutoriais de vídeo, as atualizações da plataforma, tudo isso fica disponível nesse interrogação. E na próxima opção a gente tem as métricas. Então aqui o usuário consegue ver a quantidade de ligações que ele recebeu, quantas ligações ele perdeu ou recebeu, a taxa de ocupação. Todas essas informações ficam disponíveis a nível de hora aqui nesse gráfico. E também tem as informações das ligações de saída. Então ele consegue ter uma ideia do que está acontecendo na conta dele e a taxa de ocupação. E então ele já sabe mais ou menos o que o supervisor também está visualizando do perfil dele. Na próxima opção, a gente tem as configurações de usuário. Então aqui ele consegue configurar e alterar também o idioma, a zona horária, nome, sobrenome, apelido. E nas configurações de áudio ele consegue alterar, por exemplo, se ele tem outro microfone, se ele tem um headset, e também para a parte de saída de áudio, os alto-falantes, ele consegue selecionar aqui e consegue executar um teste para escutar como está a qualidade do áudio dele. E a última opção seria para desconectar da plataforma. Então, agora que o agente já está configurado aqui na conta de agente, eu vou voltar na conta do dono e vamos configurar para que esse agente possa receber ligações. Então, aqui na conta do dono, vindo na parte de filas, entrando em alguma das filas que eu tenho criadas, agora eu posso adicionar esse novo agente como
uma pessoa possível para receber ligações nessa fila. Então, ele já está aqui, vou guardar. E agora vamos voltar para a conta do agente e vou simular uma ligação de entrada e como ele recebe e as opções que ele tem no momento que ele está em ligação. Bem, então nesse momento que ele recebe a ligação, ele pode responder ou recusar. Se ele responde, agora ele está em ligação, ele pode pausar também. Pode transferir essa ligação para uma outra cola, para um outro usuário, uma extensão remota. Ele pode transferir também para um número externo. Sempre que ele vai transferir, ele pode perguntar primeiro, que são esses métodos de transferências aqui embaixo, onde ele primeiro se contacta com a pessoa, pergunta se pode transferir e executa a transferência, ou ele pode transferir imediatamente. Então, a pessoa que ligou para ele vai ser transferida e vai falar diretamente com a pessoa para a qual ele está transferindo a ligação. O agente também consegue utilizar etiquetas. Essas etiquetas são criadas pelo gerente e podem ser customizadas. O gerente pode adicionar quantas etiquetas ele quiser e ficam disponíveis aqui para o agente utilizar. Então, ele pode marcar que essa ligação tem a etiqueta de cliente não interessado e assim, depois, o supervisor pode exportar um relatório com todas as ligações que tem essa etiqueta, por exemplo. Isso fica guardado, assim como as notas de texto. Então, aqui ele pode adicionar notas de texto e essas notas também ficam disponíveis nos relatórios. Então, seria isso para uma ligação de entrada. E uma ligação de saída vai ser basicamente vão ter basicamente os mesmos recursos e ele vai digitar aqui um número que ele quer marcar.